Graça e paz, igreja. Com um pouco de atraso por problemas técnicos, nós estamos iniciando a nossa gravação agora. Já entoamos o hino número 167 do Cantor Cristão, já oramos e agora, há pouco, cantamos o hino 46. E nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens Crescimento Espiritual, lendo Efésios capítulo 4, 14 e 15. Efésios 4, 14 e 15. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Senhor. O nosso objetivo, o nosso desejo é de crescermos na graça e no conhecimento e nos aproximarmos mais do Senhor que é santo, na dependência do teu Santo Espírito. Então precisamos, Senhor, da tua direção, da tua orientação, da tua proteção e da tua iluminação por intermédio do teu Espírito. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas transgressões, porque nós pecamos contra a santidade do Senhor. Tenha misericórdia de nós e não permitas, Senhor Deus, que nutramos dentro de nós o mal, mas que nos robustecemos da tua palavra, do teu evangelho, do teu amor para conosco. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, nós já tratamos aqui diversas questões e nós começaremos a partir de hoje uma série que está dentro desta série sobre o tema como crescer na presença do Senhor. Isso mesmo. Que o crescimento espiritual nada mais é do que crescer para Deus, crescer para a glória de Deus, nos aproximarmos dele. E para isso, nós precisamos mudar o conceito e enxergarmos o Evangelho como ele é, para que não nos encontremos desaprovados por Deus. Mesmo sendo leitores da palavra, pessoas que frequentam cultos, pessoas que procuram na força da carne vencer as adversidades. Mas nós sabemos, irmãos, em Cristo, que para crescer na presença do Senhor, temos que olhar para nós mesmos e com consciência enxergarmos as nossas limitações. Dentre as muitas limitações que temos, a nossa natureza humana e pecaminosa. O apóstolo Paulo dizia que a gente é aquele que pensa em fazer o bem, mas o mal predomina. E ele diz: o bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, isso faço. A palavra de Deus relata que os nossos pecados
eles se avolumam, porque nós tentamos dar álibis. O salmista disse: em pecado me concebeu o meu pai e a minha mãe. Então sabemos que a natureza do ser humano é não querer submeter-se a outrem. Nós temos o livre-arbítrio e nós vivemos já um bom tempo lá na face da terra e nós já somos experientes. E às vezes nós queremos levar a nossa vida sem a interferência de ninguém, sem estar debaixo de ordem de ninguém. E no caso da vida espiritual, isso é impossível. Porque se não for a nossa submissão a Deus, não tem como. Porque nós temos que estar debaixo do poder daquele que é todo-poderoso. E o próprio Cristo, no momento mais crucial da sua vida, lá no Monte das Oliveiras, quando o seu suor tornava-se em sangue, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Então, a vontade de Deus é soberana. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quem tem juízo aqui, levanta a mão. Isso é importante. Isso é importante porque o Senhor é soberano, Ele é Senhor, Ele é Kyrios, Ele é Cúrios. Então nós sabemos que nunca podemos deixar de nos submetermos à vontade de Deus. Então, é assim como Cristo disse: não a minha vontade, mas a sua vontade. Importa que façamos a vontade daquele que nos chamou. Importa que façamos a vontade daquele que nos enviou. Importa fazermos a vontade de Deus. Não tem alternativa. Ou faz, ou não faz. Amados de Jesus Cristo, nós devemos abandonar o nosso egoísmo e pensar um pouco mais nos outros também. A Bíblia diz: aquele que vive para si, morre para si mesmo. No domingo próximo passado, vos falava da hora que levantei pela madrugada e ouvindo os sapos cantarem lá embaixo no lago. Eu. E muitas pessoas vivem só para si, mesmo casados há anos, não pensa no outro, pensa somente em si. Nós devemos pensar coletivamente. Amados de Jesus Cristo, em Filipenses 2:5, Alex, está escrito na palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Amados, você vê que no capítulo 2 de Filipenses, aquele que é Deus se fez carne, se esvazia, na carne é achado na forma de servo, e ele podia continuar na sua glória, na eternidade eterna, que não tem começo e não tem fim, sem se preocupar com cada um de nós, mas ele não. Ele nos amou de tal maneira que se deu como sacrifício para nos alcançar. Já imaginou se Deus, que é
amor, essência absoluta, não se preocupasse com o homem que caiu, que errou e que pecou, então a graça nos alcançou. Porque pode ser que alguém ouse morrer pelos seus amigos, mas pelos seus inimigos, e nós éramos inimigos de Deus. E Ele nos amou. Então nós também temos que pensar nos outros, abandonar o nosso egoísmo. Amados, há processos para se conquistar este crescimento na presença de Deus. Então, devemos nos organizar e escolhermos um momento para a nossa devocional diária de 30 minutos, não mais do que isso, em um lugar reservado, tranquilo, para lermos a Bíblia e orar. Então, nós não nos achegamos a Deus se não nos organizarmos e termos um tempo com Deus. Algumas pessoas preferem ficar a sós com Deus. O culto doméstico era uma prática que tínhamos na década de 60, na década de 70, e minha mãe preservava isso junto ao meu pai, e tentou, no máximo, que nós ficássemos todo o tempo nisso. Mas chegou a adolescência, chegou a mocidade e nós escapamos. E o culto doméstico era uma bênção. Era um momento da família reunida para ler a Bíblia, para orarmos, para cantarmos hinos. E os corinhos não eram, e até hoje se falar corinho, as pessoas vão estranhar, né? Porque há muito já isso é conhecido como louvores. No meu tempo foram cânticos avulsos. Então isso foi ganhando corpo e nós fazíamos no culto doméstico. E eu confesso para os irmãos que é muito difícil marcarmos um horário e isso acontecer. Porque acontecem muitas coisas. Nós que moramos em um quintal e temos mais 3 famílias nesse quintal, embora seja de mais de 1.400 metros de área, é bem complicado porque sempre tem alguma interrupção. Então, às vezes, a gente não pode já levantar e já fazer, porque sempre tem alguém com uma canequinha, querendo um leitinho para esquentar lá no micro-ondas, um cafezinho, um pãozinho com manteiga. Depois que faz tudo isso, ainda fica ali conversando com a gente. Eu prefiro às 3 da manhã, que não vem ninguém, até o cachorro para de latir, o galo para de cantar, e às 3 da manhã a fila é menor. Então dá para estudar bem, dá para orar bastante, quando alguém não vem chamar perguntando: o que você está fazendo? Então, quebra, mas é muito bom estarmos na presença de Deus. É um momento precioso e com a família é muito melhor. Então, muitas pessoas me perguntaram qual a melhor maneira para ler a Bíblia em um ano. Amados, há muitos programas de leitura bíblica. O Manancial mesmo que nós estudamos tem aí um cronograma para lermos a Bíblia em um ano. Mas se nós lermos
de segunda a sábado, 3 capítulos, e no domingo lermos 5 capítulos, nós vamos ler a Bíblia inteira em um ano. Mas qual a melhor maneira de se fazer? Há muitas. Há pessoas que dizem que para começar é melhor pegar os livros menores para depois ir para os maiores. Outros, a começar pelo Evangelho de João. Outros, pelo Evangelho de Lucas. Outros, pelos Salmos. E outros, e eu gosto mais desta forma, já começar lá no Gênesis 1 até o Apocalipse 22. Para a gente terminarmos a leitura. Em um ano lemos. Mas é suficiente? Olha, para quem nunca leu, já é um grande passo. Já é uma grande conquista. Se fizéssemos um recenseamento aqui de inventário, de ver quantos irmãos já leram a Bíblia toda, dentre todos os que congregam conosco, nos surpreenderíamos, porque tem gente que nunca leu. E tem diversos álibis para. Aqui nós temos pessoas até que são inatas. Elas não conseguem. Mas a Bíblia é em áudio. Há pessoas lá na casa que podem ler e eles ouvirem. Então, amados de Jesus Cristo, para eu crescer na presença de Deus, eu devo conhecê-lo. E como eu conheço? Lendo a Bíblia. E como que eu me relaciono? Orando ao Senhor. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo, e quando eu oro, eu falo com Ele. A gente canta aqui, falar com Deus, que privilégio. E é muito bom, mas é muito bom também ouvir a voz do Criador. Tendo Deus outrora falado, nestes últimos dias nos falou por seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Deus não fala comigo. Não tem tempo, está sempre correndo, e aí fica meio complicado. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver aqui uma tabelinha de 6 mensagens. E o que é necessário para nos aproximarmos de Deus? Olha, o arrependimento é algo que nos aproxima mais de Deus. O que é arrepender-se? Aquele que andava em maus caminhos, fazia coisas ruins e tinham vícios dos mais diversos possíveis, agora vai lutar para estar na presença de Deus, se santificando. Então, tem que se arrepender dos seus maus caminhos. É mais do que dos próprios pecados, é abandoná-los. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, este foi texto áureo da nossa primeira santa convocação aqui na Igreja Batista em Parque dos Camargos. 2 Crônicas 7, 14. E se o meu povo, que por mim se chama, confesse, humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje nós vamos falar sobre arrepender-se dos maus caminhos. No domingo pela manhã, lá em João 5,39, nós vamos lermos e estudarmos sobre como estudarmos a palavra de Deus. Domingo à noite, uma vida de oração, que é em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17.
Em quarto lugar, na quarta-feira, envolva-se mais com sua igreja. No domingo próximo, seguinte, ajude as pessoas ao seu redor. Isaías 41:6. E no domingo à noite, seja grato sempre. Amados de Jesus Cristo, a gratidão é alguma coisa que promove em todos um bem-estar tremendo e uma coisa muito gostosa dentro do nosso ser. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Acaba o murmúrio, acaba a lamúria, acaba as queixas, acaba os resmungos, a gratidão. Olha, eu sou grato por estar com vida. Mas nós vamos estar falando nesta noite, amados, sobre arrepender-se dos seus maus caminhos. Arrependimento. Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19, escrito pelo doutor Lucas ao seu amigo Teófilo. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Então, amados de Jesus Cristo, lá em 1 João 9, que é conhecido de todos, há aquela condicional permanente, se. Mas para confessarmos os nossos pecados, não basta ser da boca para fora. Tem que ser compungido e tem que ter arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. O remorso leva à morte e o arrependimento leva ao perdão e traz vida. Então, amados de Jesus Cristo, às vezes as pessoas, elas perdoam os outros, mas não perdoa-se a si mesmo. Eu, como trabalho com libertação espiritual, muitas vezes eu trabalho com pessoas doentes emocionalmente, que já oraram e já foram perdoadas há muito e muito tempo, mas que ainda carregam pecado em si e uma culpa, dizendo que não se perdoa por ter cometido tal ato. Não são poucas as pessoas que esse pastor já trabalhou, e pessoas até com cultura, pessoas que até na área da psicologia, pessoas que têm um nível diferenciado, mas que carregavam dentro de si uma culpa de ter feito algo e se julgava burra, muito burra, de ter cometido tal pecado. Deus perdoou, porque pecado confessado com arrependimento, Deus perdoou, mas a pessoa não se perdoava a si mesma. Eu lido com algumas pessoas, já lidei com várias pessoas que têm este problema. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados. Lá em Lucas, capítulo 5, versículos 5, 31 e 32. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei. Lucas 5, 31 e 32, Alex. É bom ter a Ludmila aqui lá do lado. Ao que Jesus lhes ponderou: aos que
têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Amados de Jesus Cristo, um pecador é um doente espiritual com uma moléstia chamado pecado, com um histórico de culpa, de medo, de transgressão. E a vida vai sendo tocada e o pecado vai sendo repetido. Então passa a ser uma enfermidade crônica. Uma enfermidade crônica. E uma enfermidade crônica, muitas vezes, é incurável. Então precisa-se de um milagre. E o perdão de Jesus, promovido pelo arrependimento e confissão, vem a cura. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Limpo. Novo de novo. Não está pronto para pecar outra vez, não. Está pronto para se aproximarmos mais de Deus. Se nós formos ver o pecado original, na viração do dia, quando o Senhor dos Exércitos ia passear pelo jardim, enquanto não havia pecado, o homem era visto. Não que Deus tenha alguma coisa oculto aos seus olhos. Lá no Salmo 139 você tem uma compreensão clara de que Deus vê todas as coisas. Mas o que nós notamos é que Deus permanece o mesmo, indo na direção do homem. Mas a santidade de Deus faz com que o homem se esconda. Tanto é que Deus vai até Adão perguntando: Adão, onde estás? E o que era? Adão disse: olha, eu ouvi a tua voz e tive medo. Mas por que você teve medo? Porque eu estava nu. Quem te disse que você estava nu? Homem. Até então, nunca tinha notado que ele era peludo e pelado. Mas depois do pecado, ele se olhou de uma outra maneira e fugiu de Deus. Então nós estamos falando aqui, nestas 6 mensagens, e da sequência à série Crescimento Espiritual, aproximar-se de Deus, mantendo a saúde. Porque tem o médico dos médicos. Qual é o remédio? É o sangue precioso de Jesus Cristo. Mas que para ser ministrado sobre a nossa vida é necessário. Eu estou fazendo uma série de exames, né? Então eu chego lá, quando não tenho nenhum exame para mostrar, aquele inventário. O que você tem? O que você está sentindo? E aí ele vai fazer os exames devidos, além dos hemogramas. E aí a gente vai fazendo tomografia, com contraste, sem contraste. Eu ontem fui fazer uma e disse ao técnico: se eu ficar entupido nessa máquina, só o bombeiro tira. Disse: não, o senhor passa. Eu já fui gordo também e eu passei aí. Então eu entrei com tranquilidade e saí. Então a gente vai
procurando qual é a enfermidade a ser diagnosticada. Quem faz isso em nós é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós pecamos e temos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos afastamos e o Espírito Santo nos incomoda, falando para nós nos arrependermos e mantermos a comunhão com Deus, porque o nosso objetivo é chegarmos a Deus para que Ele se achegue até nós. Então, o crescimento espiritual se dá na proximidade do homem, da criatura para com o Criador, do salvo para com o Salvador. Isso é importante, amados de Jesus Cristo. Quando um pecador se arrepende, tem aquele cântico que as crianças cantam aqui. Festa no céu, os anjos cantam, festas nos céus. Que está lá em Lucas 15:10. Lucas capítulo 15, versículo 10. Olha como é bom se aproximar de Deus com a alegria dos anjos. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos alegrar os anjos, igreja. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aproximai-vos de mim. É o que Deus quer. Qual é o pai que quer ver um filho distante? É algo assim para nós pensarmos. E aí nós temos que ler lá Atos capítulo 15, versículo 10. Atos capítulo 15, versículo 10. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? Amados de Jesus Cristo, em 11:28 está: vinde a mim todos vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, amados de Jesus Cristo, às vezes as religiões colocam um jugo pesado sobre as pessoas. Sou de uma época em que convivi com crentes de outras denominações e que em que as mulheres tinham longos vestidos com longos cabelos, acompanhados de longos pelos na perna. Se tivesse apelo para levantar a mão, era que nem a Baby Consuelo quando cantava lá nos Novos Baianos. Não podia passar batom, não podia colocar brinco, não podia uma televisão, podia ter rádio. Já contei aqui que um contemporâneo de seminário meu, irmão Ernesto, da cidade de Sumaré, o filho foi indenizado em uma empresa na qual trabalhou e que recebeu de indenização na sua demissão uma quantia. Ele era pastor de uma igreja pentecostal tradicional, de um ministério já dividido em 4 ou 5 vertentes, e ele perdeu o pastorado porque alguém foi na sua casa e viu uma televisão. E aí ele veio até a cidade de São Paulo de ônibus, em um sábado, e chegou ali na Baixada do Glicério, ali, um pouco mais à frente, onde Dom Pedro deu o grito da independência, e o pastor, presidente do ministério, morava no fundo da igreja. E ele chegou por volta das 4:30 da tarde e encontrou o pastor, presidente da igreja, de bermuda, sem camisa, deitado no sofá, assistindo
Santos e Coríntios. Amados, às vezes a gente quer colocar sobre os outros aquilo que nem nós mesmos carregamos. Voltou para casa, deixou a televisão e mudou de ministério e foi para o Seminário Batista para ser ordenado pastor em uma igreja batista. Então a gente não pode pôr jugo sobre as pessoas, porque Jesus Cristo troca o jugo. Quando eu me arrependo e tenho o meu pecado perdoado, eu saio leve, porque lá em Isaías 53 diz: ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Na Igreja Batista você pode passar batom, você não, Jeff, mas as irmãs podem, tá? Então hoje está acontecendo umas coisas que tem muitas igrejas aí que só Jesus na causa, mas eles vão prestar conta deles e nós vamos prestar conta de nós. Cuida de ti mesmo. Ezequiel, capítulo 18, 30 a 32. Ezequiel, capítulo 18, de 30 a 32. Portanto, ó nação de Israel, eu mesmo vos julgarei, a cada um de vós, segundo os vossos próprios caminhos. Palavra de Yahvé, o Senhor Deus. Vinde, pois, depressa, e convertei-vos todos vós de todas as vossas transgressões, a fim de que a malignidade não vos lance à perdição. Livrai-vos de todos os erros e maldades que praticardes contra a minha pessoa. Criai em vós um coração renovado e um espírito novo, porque havereis de escolher a morte, ó casa de Israel, porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma Yahvé, o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e viver. Mude. Está indo lá no caminho do erro? Está indo lá no caminho do mal? Pare, clama ao Senhor e Ele te ouvirá. Arrependa-se, confesse o seu pecado e mude de rota, mude de direção. O inferno é descendo, mas o céu é subindo. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amado Jesus Cristo, nos Salmos 51, de 1 a 4, o salmista que pecou, que transgrediu, que perdeu a alegria da salvação, está falando com Deus agora. Arrependido, tá? E o que ele pede para ele? Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Pecado confessado por arrependimento, pecado perdoado. E dos teus pecados eu não me lembrarei mais, diz o Senhor dos Exércitos. Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente pequei, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, é incontestável ao julgar-me condenado. Amados de Jesus Cristo, pastoreio Parque dos Camargos
desde quando iniciamos este trabalho aqui. Já houveram muitas coisas que aconteceram aqui desde o dia 13 de agosto de 1998. E eu quero dizer uma coisa, e que fique registrado e é pública. Nunca fiz uma assembleia para expor o pecado de ninguém, para excluir ninguém. Já houveram muitos pecados, já houveram muitos arrependimentos, já houveram muitas mudanças, como também houveram muitas pessoas que se excluíram por si mesmas. Mas não carrego na minha vida nenhum pecado de ter transgredido contra qualquer um que seja, expondo. O pastor sempre tratou cada indivíduo e cada pecado pessoalmente, e sempre junto com a Ludmila. As pessoas que se arrependiam vinham à frente, confessavam o pecado e a igreja, ela aceitava. Porque aquela mulher que foi apanhada no ato do adultério e levada à força até Jesus Cristo, nos dá uma lição muito grande. Foram como justiceiros e levaram só a mulher. Ela não estava adulterando? Onde é que estava o homem? Mas por que pegou a mulher? Por questões óbvias. Então, amados de Jesus Cristo, Jesus ouviu-os, indiferente estava, indiferente aos acusadores, mas com a atenção do amor, da misericórdia, do perdão e do favor, porque é Ele que perdoa os pecados. E perguntou à mulher: onde estão os teus acusadores? Por quê? Porque ele disse para os que foram levá-la até ele, para ele condená-la. Disse: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: já se foram. Então vá e não peques mais, porque nem eu te condeno. Agora eu vou ser pastor de uma igreja, como alguns dizem aí, até nos grupos, né? Que o irmão nunca fundou uma igreja e nunca dirigiu a igreja por ele mesmo. Igreja, quem dirige é Deus. E aqui já fiz algumas pesquisas com a igreja, que já teve muito maior número, e muitas vezes até na última vez que fiz, o irmão disse: pastor, por favor, não faça mais isso não. Não aviso a Ludmila, não aviso ninguém, e pergunto aqui à igreja. Isso aqui sempre ocorre no final do ano, né? Há alguém aqui que não quer mais a presença do pastor nesta igreja? E um dia eu vim aqui, irmão Cid, e o meu propósito era: se tiver um que levanta a mão que não quer, eu estou fora. Mas aquele dia não teve um para fazer isso, rapaz. Estou aqui. Não estou aqui à força e nem com fórceps. Estou aqui pela soberana graça e misericórdia do nosso Deus, e aqui permaneceremos até o dia em que Deus disser: acabou. Nunca e cabode.
Então, amados de Jesus Cristo, nós temos que manter esse relacionamento com Deus. É convite dele. Chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Agora, para se achegarmos a Deus, é necessário santificar a nossa vida. Então a igreja ela vai tendo um contato maior com o Senhor, uma convivência maior com o Senhor, um conhecimento maior do Senhor e da sua santa, bendita e gloriosa vontade por intermédio da sua santa e bendita palavra. E aí nós temos um relacionamento bem próximo. E aí dá para entender quando ele diz: pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Até agora, nada pedistes. Então, amados de Jesus Cristo, quando nós estamos limpos e próximos, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. E vamos nos afastando do mundo, porque quando nós estamos na presença de Deus, o mundo se afasta de nós. Você tem muito parente lá na sua casa que não é crente? Tem muito amigo que vai fazer churrasco lá na sua casa quando você é crente? Vai, Jefferson. Subiu todo mundo, né? Glória a Deus por isso. Que bênção. Quando a pessoa não tem Jesus Cristo, tem muitos amigos. Quando tem Jesus Cristo, são poucos os amigos. É melhor ter amizade com Jesus do que ter amizade com o mundo. Isso é muito importante. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço no nome de Jesus Cristo, porque viemos aqui para ter um encontro contigo por intermédio da tua santa palavra, com a tua fidelidade e verdade de que onde estiver 2 ou 3 reunidos em o teu nome, tu ali estarás. Então, aqui está o Senhor Salvador da humanidade. O santo e glorioso advogado. E nós temos também a presença do Paracletos, do executivo de Deus, o Senhor Deus Espírito Santo. Então nós te agradecemos por tão gloriosa presença e por esta palavra do qual te pedimos, ó Senhor. Grave-a nos nossos corações, nas nossas mentes e almas. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um abraço a todos e que a graça e a paz e a bondade do Senhor Jesus Cristo inunde os vossos corações. E se porventura tem alguém que está me ouvindo e está em pecado, arrependa-se enquanto é tempo, confesse o seu pecado e volte a aproximar-se de Deus e desfrutar da sua gloriosa presença. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.